Manhã Band News de volta por aqui e a gente já abre esse bloco do programa falando de um tema que a gente vem conversando aí ao longo do ano passado e esse comecinho de ano também, que é a reforma tributária, né, Paty? Porque pelo menos 71 dispositivos da reforma ainda precisam de regulamentação. E de acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o tema é uma das prioridades do Congresso em 2024, que retorna aí do recesso na segunda-feira. Mas para dar celeridade a todo esse processo, o Ministério da Fazenda criou um grupo de trabalho que tem como missão sugerir, em um prazo de 60 dias, o detalhamento das regras tributárias essenciais. E é exatamente sobre isso, sobre esse assunto, que nós conversamos agora com a advogada tributarista, a doutora Mari Elbi, que já está por aqui com a gente. Doutora, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Manhã Band News. Para a gente começar, já queria saber como é que está esse processo de trabalho, né? Qual o cenário atual para o grupo, né? O que vocês já conseguiram encaminhar por aí, doutora? Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para tratar desse tema tão essencial para o Brasil, que é a reforma tributária. Vai ser mudado todo o sistema tributário brasileiro com relação ao consumo. Foi aprovada a reforma e agora vão ser necessários enviados projetos de leis complementares, a gente imagina aqui 6 ou 7 projetos de leis complementares para regulamentar os artigos da Constituição. O Poder Executivo é quem encaminha o projeto de lei. Para isso, ele reuniu 19 grupos temáticos, né, com temas importantes, formado por membros da União, Estado e municípios. E dentro de 60 dias eles vão fazer esses projetos de leis que vão encaminhar para o Congresso, né, para que ele possa analisar. O que é interessante é que os grupos são compostos de pessoas altamente competentes, são pessoas que eu conheço pessoalmente, entretanto, ninguém da sociedade civil foi chamado a compor esse grupo. Né? Então, o que é que acontece? Nós que pagamos impostos não fomos chamados a opinar sobre esses projetos de lei. Somente depois de prontos é que nós iremos debatê-los no Congresso. Quando nós entendemos que professores, juristas, estudiosos, pessoas já experientes da sociedade que paga, deveria também compor esses grupos. Mas me parece que já há uma movimentação no Senado, né? O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é prioridade do Senado a regulamentação da reforma tributária. Também está se antecipando por lá para criar comissões, definir alguns assuntos, até para que a regulamentação não dependa só da indicação que virá dessas leis por parte do Ministério da Fazenda, que é uma das partes interessadas, mas que haja um debate também no Senado e existe esse afrontamento de ideias e de interesses, é isso? Exatamente. Veja, são 180 dias para encaminhar o projeto. O governo disse que encaminhará dentro de 60 dias, então é preciso agilidade. Vários grupos, como o Senado está regimentando pessoas, mas a sociedade civil também precisa participar. Nós, do Mulheres no Tributário, do Instituto Unidos Brasil, estamos também montando grupos para fazermos propostas para contribuir, para aperfeiçoar. Porque houve uma mudança grande, há uma expectativa de 7 novos tributos que conviverão 8 anos com os 5 existentes, então teremos 12 tributos. Isso precisa estar muito bem regulamentado, bem detalhado, porque na Constituição foram colocados conceitos abstratos. Como assim? Vai respeitar a regressividade. Como? Vai ter que ser neutro. Como? Então, isso tudo terá que ser detalhado nas leis complementares, que são elas que vão fazer, vão fazer na prática funcionar esse novo sistema tributário. Certo, doutora. E entre os pontos cruciais aí da reforma tributária que aguardam definição, a gente tem a cobrança do imposto sobre bens e serviços. Como é que está esse ponto para vocês nesse grupo? Veja, tem a CBS, que é federal, contribuição de bens e serviços, e temos o IBS, que é imposto sobre bens e serviços, que vão ser dos estados e municípios. Então, isso aí precisa ser muito bem regulamentado, porque, por exemplo, a base do sistema é a não cumulatividade, ou seja, na cadeia produtiva o imposto não pode ir se acumulando. Então, isso precisa ser regulamentado, porque tem pontos críticos, por exemplo, exigindo que haja um pagamento antecipado para ver essa compensação da não cumulatividade.
Na OCDE, país nenhum do mundo colocou essa exigência. E aí, na Constituição, constou que poderá haver isso. Então, temos termos como poderá, deverá, sempre que possível, que isso precisa vir exatamente detalhado, especificado nas leis complementares, sob pena de depois a União, as fazendas públicas, etc., regulamentar e dar interpretações extensivas, restritivas, ampliativas, e isso prejudica o consumidor final. Daí porque essa nossa participação da sociedade, ela é imprescindível. Temos a questão das alíquotas. Até agora não se sabe qual vai ser a alíquota dos novos impostos. Ele era um imposto para simplificar, entretanto, teremos... Cada estado poderá ter sua alíquota, cada município poderá ter sua alíquota no IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o que vai ser pago? Vai ser pago o somatório disso tudo. Então, as pessoas precisam conhecer, e aí parabéns a você por estarem fazendo essa informação ao grande público, é um assunto complexo, que precisa as pessoas que vão pagar, empresas, entrarem nesse discurso, sob pena de haver um impacto na economia, na própria arrecadação tributária. Só para a gente entender, doutora, a reforma tributária ela foi aprovada em linhas gerais. Da sua aprovação, agora, existem 71 dispositivos, né, pontos ali da reforma tributária que precisam de uma regulamentação, de uma definição, como você mesmo disse, alíquotas, né? A gente aprovou uma reforma tributária sem saber exatamente a alíquota de alguns dos principais impostos que virão à tona. É uma reforma tributária que vai ter um longo período de transição, ela não vai fazer assim e começar a valer para os estados, municípios e para o consumidor, mas no geral, nesse ano, para quem acompanhou esse debate de forma assim meio en passant, meio de longe ou de forma meio ampla, nesse ano, alguma coisa pode mudar nessa questão de reforma tributária já começar a valer? Ou não? Você acredita que essa regulamentação vai levar um período longo? Você vê que a gente já tem 60 dias para esse grupo de trabalho do Ministério da Fazenda propor ideias que serão debatidas com o Congresso. Ideias também virão do Senado, como disse o presidente Rodrigo Pacheco. Talvez na metade do ano alguma coisa já comece a valer, doutora? Qual que é a expectativa? Veja, depois que for aprovada a lei de reforma constitucional, agora vem as leis complementares, depois elas têm que ser implantadas. A previsão é que só a partir do ano de 2026 ela comece a valer, ou seja, as pessoas comecem a pagar efetivamente, né? E essa transição será de 8 anos, começando com a alíquota pequena no novo sistema e continua-se pagando os tributos anteriores. Então, serão 2 sistemas. Mas, por exemplo, o imposto seletivo é um imposto novo que foi criado e ele incidirá sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O que é isso? O que é que prejudica? Então, você vê que pão tem carboidrato, açúcar, né? Então, isso vai ser tributado, isso vai incidir esse imposto seletivo, porque ele é mais um imposto, né? Então, aquele discurso que seriam 5 tributos substituídos por 2, não é bem assim. Na prática, nós teremos 7 novos tributos, né? Então, o imposto seletivo é uma coisa bastante preocupante, porque tudo pode ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, como é que vai ser? E isso a lei complementar tem que colocar muito bem detalhado e restrito, sob pena de depois algum ente federativo entender, não, vamos colocar mais isso. Não, a cesta básica, ela também terá que vir especificado quais os produtos estarão dentro da cesta básica, né? Porque nós já tivemos em alguns estados, por exemplo, lagosta dentro da cesta básica, né? Mas aí terão que ser produtos essenciais à população e terá que ser essa lista. E no Brasil nós temos o seguinte desafio, temos um país gigantesco com culturas regionais. Então, por exemplo, a macaxeira no Nordeste, né? O chimarrão no Sul. Então, como conciliar isso aí dentro dessa cesta básica? Outro ponto importante também é a devolução do imposto para as pessoas de baixa renda. Quem são essas pessoas de baixa renda? Isso será dito na lei complementar. O tal do conhecido cashback, né, doutora? Que a gente ouve falar tanto, sabe que existe essa modalidade fora do Brasil, mas não entende como isso funcionaria aqui, né? Exatamente. Quem vai ser beneficiado com esse cashback
né? Por exemplo, quem é baixa renda é quem recebe Bolsa Família, quem recebe um salário mínimo. Então, isso precisa ser detalhado, né? Essas pessoas também terão devolução do IBS e da CBS na conta de energia e gás. Então, são dispositivos importantes para que essa população de mais baixa renda não sofra com esse aumento de carga tributária que, com certeza, vai haver. Então, quem estava esperando que houvesse redução, eu posso afirmar que não vai haver redução de tributos, né? Pelo contrário, prestadores de serviço pagarão muito mais. Então, empresas de limpeza, tecnologia, contabilidade, etc., vão ter um aumento de carga tributária, e isso toca que as pessoas precisam entender que tributo não é uma coisa distante. Quem paga é você quando consome, né? Então, imposto sobre o consumo, que é exatamente o imposto que incide sobre bens e serviços que você consome, né? Então, escola, saúde, por exemplo, saiu com alíquota, mas vai ter direito a redução de alíquota. Mas o que é serviço de saúde? O cursinho de inglês? É só universidade? Então, tudo isso precisa ser detalhado e a população precisa estar atenta. Certo, doutor. E falando um pouco mais desse grupo de trabalho, porque pelo que a gente viu aqui, o objetivo é enviar aí para o Congresso Nacional os projetos já em abril, e em relação principalmente a esses 71 pontos em aberto que precisam aí de uma regulamentação. Você acha possível, de fato, até abril, ter esse... Porque a gente fala muito em detalhar e a gente fala em temas tão complexos, mas a gente conseguir em abril, de fato, enviar um bom número de projetos? Com certeza, os grupos já estão reunindo. Eu tive segunda-feira em Brasília, tive com várias pessoas, eles já estão com muitas reuniões e eles já sabem assim, a linha mestra do que vai ser constar nessas leis e que vão ser enviados os projetos. E aí, veja o seguinte, dentro de 180 dias serão enviados os projetos, eles estão pretendendo botar em 60 dias, porque no segundo semestre teremos eleições municipais e haverá toda uma dificuldade de debater esses temas no Congresso pelas próprias circunstâncias do período. Então, na realidade, o que se fala é que já antes do segundo semestre estaria aprovado. Eu acho que todas as leis vai demandar um tempo maior, sob pena de termos uma aprovação muito apressada e daqui a pouco, 2, 3, 4 anos, precisarmos de outra reforma tributária. Então, o ideal é que tenhamos um período de debate, de reflexão, porque apesar de se falar reforma tributária há 30 anos, essa daqui só foi conhecida 24 horas antes da votação da Câmara. Então, e esse detalhamento ninguém ainda conhece. Então, por isso que vai ser necessário um debate maior, e para isso a gente espera que o Congresso, o Senado e Câmara, eles realmente se empenhem em fazer um bom projeto de lei, porque é uma mudança muito radical no sistema tributário brasileiro. Doutora, até que a reforma tributária fosse aprovada, a gente foi acompanhando aqui os debates dentro do Congresso, né? E a cada mudança, a cada retirada de ponto do texto, muito se falava que a reforma ganhava ou perdia, era desidratada ou não. Enfim, com itens a mais ou a menos, essa reforma foi aprovada do jeito que está. Mas ainda depende de um longo caminho pela frente, que é a regulamentação que a gente está discutindo aqui, que também vai passar por propostas vindas do governo federal, através do Ministério da Fazenda, com esse amplo grupo de trabalho, mas também com propostas vindas, por exemplo, do Senado e outras comissões. Essa regulamentação também corre risco de desidratar a reforma tributária, fazer ela perder qualidade do que ela foi aprovada? Pode sim, isso tudo vai... Veja, foram linhas gerais, conceitos abstratos, né? Então, agora, no detalhamento, ela pode ser muito alterada e isso pode prejudicar o final do seguinte: o que é que nós vamos pagar de imposto e como? Por exemplo, foi criado um novo órgão que chama-se Comitê Gestor, que vai gerir o imposto sobre bens e serviços. Ele vai ser um novo órgão composto de 54 membros, 27 dos estados do Distrito Federal, 27 dos municípios do Distrito Federal. Esse órgão ninguém conhece ainda como ele vai funcionar. E ele tem uma importância vital, porque é ele que vai legislar infralegal,
né, normas, portarias, etc. Depois ele vai arrecadar, e aqui tem o seguinte, os municípios e estados, eles deixam de arrecadar o tributo, porque essa arrecadação passa para o comitê gestor. Então, ele arrecada, ou seja, o contribuinte paga, vai para o comitê gestor, aí o comitê gestor vai fazer a distribuição para estados e municípios, posteriormente ele é quem vai fiscalizar, legislar. Então, nada disso a gente ainda conhece, mas por isso também que nós da sociedade civil estamos nos reunindo em grupos para colocarmos as nossas contribuições, porque não vai dar para esperar que eles façam, vá para o Congresso para a gente entrar no debate. Então, a gente está se antecipando e formando grupos. Agora mesmo estava com o grupo do Mulheres no Tributário, que somos 6 mil mulheres no Brasil, para montarmos projetos e propostas concretas de como deverá ser a regulamentação melhor possível. Pode ser que não tenhamos o sistema ideal, mas teremos que ter um sistema que impacte o menos possível no nosso bolso. Tá certo, então, doutora Marielbe, advogada tributarista, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos desse tema que é tão complexo, mas tão importante para a nossa audiência compreender. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você.